Se você quer saber o futuro, é melhor assistir o desenho Os Simpsons. Isso porque a obra de Matt Groening, de 1989, vai muito além da vida familiar do Homer com a Marge. Curiosamente, ele vem revelando e acertando ao longo das temporadas momentos históricos, tragédias e outros acontecimentos do mundo, inclusive do Brasil, muito antes deles acontecerem. Sim, tipo Mãe de Ná, sabe? Eu não tô enxergando. Tem até gente dizendo que é melhor acompanhar as 31 temporadas para saber o que espera do mundo a partir de agora. A gente conta algumas delas que já ocorreram e ainda fala sobre algumas teorias da conspiração. Vamos lá. O Covid-19, vírus que vem assolando 2020, teve um spoiler em um episódio dos Simpsons em 1993, na quarta temporada. No episódio Marge Chance, a cidade de Springfield ficou em pânico por conta de uma mega gripe asiática misteriosa. Meu Deus, germes da gripe estão entrando em todos os orifícios da minha cabeça. Diante dela, o médico da cidade, Dr. Hibbert, começa a ser confrontado pela população desesperada. Ele diz que não há nada que poderia receitar no momento, pois tudo seria um placebo, aquele efeito psicológico. Para completar, nesse mesmo episódio, a população começa a buscar o tal placebo e acaba derrubando um caminhão cheio de abelhas. Detalhe, em 2020, foi relatado o caso de vespas asiáticas chegando aos Estados Unidos. Essas vespas têm ferrões enormes e matam cerca de 50 pessoas por ano no Japão. Impressionante! Parece mesmo que estamos falando sobre o coronavírus, a população em desespero, a ausência de medicamentos e a falácia da cloroquina como remédio ao Covid. O próprio escritor Bill Oakley disse que acertou em cheio há 27 anos. Em 2020, o Brasil anunciou que terá uma nota de R$200 com um lobo-guará estampado. E se eu te dissesse que os Simpsons previu que teríamos essa moeda há muitos anos atrás? Ele apareceu em 2013, quando Homer foi nomeado para ser juiz da Copa de 2014 e recebeu dinheiro para alterar o resultado dos jogos. Quando ele abre a mala, lá está a nota de R$200, que nem sonhava em existir no Brasil há 7 anos. Mais uma sobre esse episódio sobre o Brasil. Eles anunciaram que o Brasil perderia o jogo de futebol para a Alemanha. E foi exatamente isso que aconteceu na vida real em 2014. A diferença foi que o placar da ficção foi mais modesto, 2-0 contra o 7-1 que a gente tomou. Outra previsão certeira do desenho foi que Neymar sofreria uma lesão, o que de fato aconteceu, e ele ficou afastado do fatídico jogo. Não, ele fingiu, pai! Não foi pênalti! Bem-vindos, fãs americanos. Outra previsão que deu muito o que falar foi quando, em 1998, o desenho fez uma brincadeira, dizendo que a Walt Disney compraria a Fox, que exibia o desenho. Na época, parecia uma grande piada e um grande absurdo, mas isso se concretizou em dezembro de 2017. A Walt Disney, de fato, comprou a Fox no valor de 52,4 bilhões de dólares. Impressionante! Em 2000, na 11ª temporada, Bart viaja para o futuro e vê que a irmã dele, Lisa, foi eleita presidenta dos Estados Unidos, sucedendo o cargo máximo que seria de Donald Trump. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Na época, ninguém imaginava que Trump poderia ser presidente do país, o que de fato aconteceu em 2016, 16 anos após o episódio. Eles previram até que Trump seria um péssimo presidente, haja vista que Lisa tentava arrumar o país. Eu adorei!
Os Estados Unidos não eram favoritos no esporte curling das Olimpíadas, mas um episódio dos Simpsons de 2010 mostrou Homer e Marge competindo na equipe mista de curling nos Estados Unidos e levando a medalha de ouro contra a Suécia. 8 anos depois, a equipe dos Estados Unidos venceu as Olimpíadas de Inverno. Os adversários, sim, foram da Suécia, exatamente como no desenho. Estados Unidos, Estados Unidos! Opa! Sabemos que em 2013 foi revelado por Edward Snowden um esquema dos Estados Unidos de espionagem global. O caso chocou o mundo e houve toda uma mobilização. 6 anos antes, um trecho do filme Os Simpsons revelava uma espionagem americana, conhecida como Olhos e Ouvidos do Governo. Nele, centenas de agentes da inteligência NSA escutavam as conversas particulares dos americanos. Na época, parecia um absurdo, teoria da conspiração, uma grande piada envolvendo o país. Só que não. Não sei se é bom vocês ficarem falando tão alto. Somos fugitivos. Se você quer saber o resultado de futuros vencedores do Prêmio Nobel, basta assistir ao desenho. Em 2010, Milhouse apostou que o economista finlandês Bengt Holmström venceria o Prêmio Nobel de Economia. Isso de fato aconteceu em 2016. Além disso, o personagem Database também acertou que Ben Feringa venceria o Prêmio Nobel de Química. Um peixe de 3 olhos chamado Blink foi encontrado por Bart no episódio 2 carros em todas as garagens e 3 olhos em todos os peixes. O peixe sofreu uma mutação pela usina nuclear de Springfield. O episódio foi lembrado quando um peixe de 3 olhos apareceu em um reservatório na Argentina em 2011. Ele estava contaminado com água de uma usina nuclear. Em 2012, na 22ª temporada, a cantora Lady Gaga fez uma participação especial em Springfield. Para o momento, ela aparecia suspensa no ar por cabos e conversou com Lisa. 5 anos depois, a artista realmente apareceu suspensa em um show para os fãs no Super Bowl. Eu te amo, Lady Gaga! Agora vamos falar sobre algumas teorias da conspiração. Dentre elas está do ataque ao World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001. Ele também teria sido previsto pelo desenho em mensagem subliminar. Tudo porque o desenho trouxe em 1997, 4 anos antes, a imagem de um jornal em frente às Torres Gêmeas. Neste jornal está o preço, $9, o mês do trágico momento. Outro caso de menção subliminar ocorreu em 1997, no episódio em que Marge lê para Bart, que está doente, o livro chamado George o Curioso e o Vírus Ebola, fazendo menção aos livros infantis com histórias aterrorizantes. Muitos fãs acreditam que isso se referia ao surto Ebola que atingiu a África Ocidental no final de 2013, 16 anos depois. No dia 4 de agosto de 2020, ocorreu a explosão em Beirute, no Líbano. Muita gente disse que foi muito semelhante a um episódio antigo do desenho. No vídeo, mostra Homer comprando explosivos na loja do indiano Apu e logo depois uma nova explosão aconteceu. Conforme comprovou o E-Farsas, isso é mentira. Para essa teoria, usaram 2 episódios diferentes. E aí? O que vocês acharam de todas essas previsões / coincidência em torno do desenho Os Simpsons? Acha que isso tem a ver? É uma viagem das pessoas? Conta aí pra gente. Mas se você ainda não tá convencido de que os Simpsons conseguem prever o futuro, deixa aqui no comentário que a gente vai trazer outros momentos deles pra você. Bom, espero que vocês tenham gostado. Beijão, até mais. Tchau!